E nós vamos fazer a demonstração agora do teorema do confronto, que nós já explicamos no vídeo anterior. Para se demonstrar o teorema, o que é necessário? Conhecer a hipótese e a tese. Tem que ter bem claro, senão como é que você vai demonstrar alguma coisa que você não sabe de hipótese e tese? Bem, então, retomando aqui, o que vai ser a hipótese? A hipótese é tudo que acontece antes de quê? Antes do então. Então, isso aqui tudo eu acredito como dogma de fé. Tudo isso eu tenho que acreditar. Depois do então, nesse caso aqui, então, pode ser ser e somente ser. Depois do então é que tem esse dado, que significa o quê? Que é aquilo que eu quero demonstrar. Se é aquilo que eu quero demonstrar, ele vai estar onde? Ele vai estar na tese. Então, nisso eu acredito que nós já vimos que por perto do A, o que acontece com as imagens dessas três funções? Acontece que o g de x, a imagem, né, que é o g de x, vai estar entre quem? O f de x e o h de x. Eu conheço o limite da função f e conheço o limite da função gh, quando x tende a a que vale r. Como o g está encaixado entre as duas, por perto do a, na proximidade do a, já que o a é um ponto de acumulação do intervalo aberto i, o limite da função g vai ser a também. Então, nós temos que seguir a hipótese, é tudo que nós acreditamos, então vamos devagar. Bem, então vamos começar por aqui. O que eu sei da hipótese? Que o limite de f de x quando x tende a a vale quanto? E pela definição de limite, aí tem que voltar da definição de limite, né? Tem que voltar na definição de limite, se existe esse limite para todo epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero. Nesse caso, eu chamei de delta 1. Por que eu chamei de delta 1? Porque nós temos aqui o quê? Duas funções, a função f e a função h. Tal que acontece a definição de limite. Se não lembra, volta no vídeo da definição de limite. Aí o que eu fiz aqui? Eu abri essa expressão, que é aquelas propriedades de modos que eu falei que elas são importantíssimas. Abri e simplifiquei. Isso acontece sempre que isso aqui acontece. Eu falei que as duas faixas elas têm uma ligação mortal mesmo, né? Também pela hipótese, o que nós sabemos? O limite de h de x quando x tende a a vale r. Então, para qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta 2, que o delta 1 eu já usei anteriormente, tal que a definição de limite aconteça. Fiz a mesma coisa aqui com essa expressão. Abri essa expressão sempre que. Só que eu já expliquei para vocês também que o tamanho do delta do epsilon não importa. A partir do momento que existe o limite, pouco importa o tamanho dele, se ele é maior ou menor. Como eu trabalhei com dois deltas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher um deles. Qual que eu vou escolher desses dois? O menor deles, para não ter problema nenhum. Você sempre pega o qual? O menor. E aí o que eu fiz? Aí eu retomei o quê? Eu retomei a minha hipótese. Não é? Então, que certeza que eu tenho? Veja bem que interessante. Isso aqui é uma verdade, não é? Isso aqui também é o quê? É uma verdade. Então eu encaixei o f e o h entre quem? R menos epsilon e R mais epsilon. E a hipótese garante o quê? Que por perto do A, as imagens do g de x estão próximas, né? Por isso que eu coloquei o g de x aqui. Quando tudo isso acontece, então isso, então isso, então isso. Em particular, o que interessa para nós? O que a tese exige de nós? Que nós demonstremos que existe o limite da função g de x em que ele vale o quê? Quando x tende a a, que vale r. Então, dessa expressão, eu peguei o que? O g de x que está entre quem? Entre o r menos epsilon e o r mais epsilon. Então, se eu tenho isso daqui, isso é igual a quem? A essa expressão. Sempre que acontece essa expressão, que nós já vimos que isso é real, se isso acontece, está dentro da definição de quem? De limite. Portanto, o que acontece? O limite de g de x, quando x tende a a, vale n, e o teorema está demonstrado.